E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem está falando é o Elson e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série sobre animação usando o CSS. No vídeo anterior a gente fez animação usando transições e hoje a gente vai fazer animações usando os keyframes. O principal benefício da gente utilizar o keyframes é porque ele é mais performático e ele vai nos dar mais controle sobre as nossas animações. Então pessoal, para esse projeto aqui eu criei alguns objetos, que no caso é uma div para representar o mundo, outra div para o chão, outra para o carro e outra para essa lua. E aí eu já fiz uma vinculação aqui dessa folha de estilo a esse documento de HTML. Aí aqui eu simplesmente peguei o ID do carro e coloquei, dei uma posição para ele, uma largura e uma altura e essa imagem aqui do carro. Então pessoal, para a gente criar animação, a gente vai ter que definir os quadros, ou seja, os keyframes, que é o tema desse vídeo. Então o keyframe, pessoal, ele é uma informação sobre um objeto. No caso, ele vai descrever o estado do objeto num dado instante. Por exemplo, a gente pode dizer que esse carro, no instante 1, ele está aqui e daqui a pouco ele vai estar aqui mais na frente na tela. Ou seja, ele vai fazer um deslocamento no eixo X. E aí, para isso, para a gente construir esse keyframe, a gente usa a palavra reservada keyframes. Aí a gente dá um nome, porque vai ser uma animação. Nesse exemplo aqui eu vou colocar dirigir. E aí a gente coloca agora a definição desses quadros, que são os keyframes. Aí a gente pode representar isso de dois modos, usando de e para ou usando a porcentagem, por exemplo, de 0 a 100%. Eu vou descrever aqui os dois exemplos para vocês verem a diferença. Então esse de e para a gente usa em inglês, né? No caso é from. No quadro 1 eu quero pegar o transform dele. E aí eu vou dar uma translação nele aqui no eixo X de 100 pixels. Então, translate X, colocar 100 pixels. Pronto, bacana. Já no instante 2, eu quero que ele saia dessa posição que é de 100 pixels mais ou menos e vá até 500 pixels. Então a gente já tem o de, a gente agora coloca a palavra para, né? Que seria to em inglês. E aqui a gente bota o destino final dele, que no caso é 500 pixels. Bacana, então a gente já criou o nosso quadro de animação, na verdade dois quadros de animação, que é da posição inicial até a posição final, que é esse from e to. Agora a gente tem que vincular esses quadros de animação de alguma forma com esse objeto, que é o carro. Aí um dos modos que é o mais didático e o mais fácil é a gente colocar o nome da animação. No caso, a gente vai vincular a animação através da propriedade animation name, né? Então a gente coloca aqui animation name, aí qual foi o nome da animação que a gente deu? Foi dirigir, né? Dirigir. Pronto, bacana. Ele não está funcionando ainda, porque toda animação, para que ela aconteça, ela vai tomar um pouco de tempo, né? E aí isso é o que a gente chama aqui de duração. Aqui no caso eu já coloquei todas as propriedades, pessoal, que a gente vamos ver, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou abordar de duas em duas ou no máximo de três em três em cada vídeo, né? Para a gente ir explicando e ao final aqui vocês vão estar craques mesmo para fazer qualquer tipo de animação. Então aqui, ó, a gente já deu o nome da animação, que é dirigir, né? Animation name, dirigir. E agora a gente vai passar a duração, que no caso seria aqui, ó, tá todos escritos aqui, né? Duração. Tá aqui, ó, animation duration. Animation duration. E aí a gente pode colocar aqui a unidade, pessoal, em segundo ou então em milissegundos. Por exemplo, se eu disser aqui que essa animação vai durar 11 segundos, então o carro saiu aqui em disparada. Dentro de um segundo ele percorreu aqui esse deslocamento do ponto inicial até o ponto final. Aí eu poderia colocar um segundo, ou eu posso colocar também 1000 milissegundos, que é a mesma coisa de um segundo. Então aqui ele vai sair a mesma coisa. Aí qual a vantagem da gente colocar em segundos ou em milissegundos? Se a gente colocar em segundos, a gente só vai poder passar 1 segundo, 2 segundos, mas digamos que a gente queira que o carro faça o percurso aí na metade de 1 segundo. Então a gente teria que colocar aqui, ó, 500 milissegundos, né? Que seria meio segundo. Ele foi mais rápido. Ou a gente poderia passar também na forma decimal, né? 0,5 segundos. Que ele vai também, seria a mesma representação. Então a gente pode passar aqui, no caso, seria equivalente. Colocar aqui embaixo aqui para ficar mais explicado, né? Então se eu colocar 1 segundo, ou então 1000
milissegundos seria a mesma coisa. E para mim descrever, no caso aqui, meio segundo, eu poderia colocar 0,5 segundos, que seria meio segundo, ou então 500 milissegundos, seria o mesmo intervalo de tempo. Então, bacana, pessoal, aqui a gente fez aqui a animação do deslocamento, que é usando, a gente acessa a parte de transformação do objeto, e a transformação a gente pode manipular, por exemplo, a translação, a escala, a rotação. Por exemplo, aqui eu vou usar a outra propriedade, a rotação, aqui no caso. Então, keyframes, girar. E aí eu posso fazer a mesma coisa. E aqui, para exemplificar agora, pessoal, eu vou colocar em porcentagem. No caso, eu vou dizer que em 0% ele está numa rotação, e em 100% ele estaria em outra rotação. Então, a gente pode colocar aqui, ó, 0%, transform, aí pegou o rotate, e a gente posta aqui a quantidade de graus que a gente quer que ele gire, né? Vou até comentar essa primeira parte aqui para não bagunçar a coisa. Então, bacana, a gente definiu aqui o primeiro quadro, ou seja, o quadro inicial, que ele vai estar numa rotação de 0 graus. E aí eu quero que quando ele chegue aqui em 100%, ele faça uma rotação completa, ou seja, 360 graus, né? Então aqui no 100%, eu quero acessar o transform dele de novo. E rotate 360 degrees. E agora a gente precisa chamar essa animação ao invés da de dirigir, né? E a gente pode somente passar aqui trocar o nome da animação aqui por girar. Tá vendo aí, pessoal? E aqui a gente pode fazer até uma outra animação que combine as duas coisas. A gente pode pedir aqui para ele se locomover e ao mesmo tempo girar. Fazer um agora andar e girar, né? Andar e girar. Aí no caso aqui, vou até copiar aqui para a gente ganhar tempo aqui rapidinho. Então aqui a gente, em 0%, a gente já pegou e fez uma rotação dele de 0 graus, né? Só que eu quero fazer aqui também a translação, né? Que é o Translate X, né? Aí eu quero que no caso aqui seja 0 pixels, ou seja, ele vai fazer uma rotação de 0 e ele vai estar nessa posição inicial. E a gente quer que à medida que ele vá caminhando para cá, ele vá também girando. E no final ele vai estar com a rotação aqui de... Vou botar 300 graus para ele ficar inclinado assim, ao invés de fazer a rotação completa. Então a gente vai colocar aqui 300 graus, né? E aí, esse Translate X aqui, a gente coloca 500 pixels, que é o ponto final, né? Pronto. Agora a gente vai trocar o nome da animação. Em vez de girar, ou aquele outro, a gente vai colocar esse aqui, andar e girar. Aí aqui, pessoal, vocês estão vendo um comportamento estranho, né? Que no caso aqui, quando a gente faz isso aqui, ó, o carro ele tá tipo girando aqui e sumindo, né? Isso acontece, pessoal, porque o jeito que a gente descreve aqui as transformações... Aliás, deixa eu ver aqui, o Translate, acho que eu escrevi errado aqui. Pronto. Então, bacana, pessoal. No caso aqui, ele está com esse comportamento estranho, é porque quando a gente define aqui as manipulações do transform, por exemplo, se eu disser que eu quero que ele faça uma rotação e depois uma translação, então a ordem que esse objeto vai executar essas manipulações do transform dele é da direita para a esquerda. No caso aqui, ele vai primeiro locomover e depois ele vai girar. É por isso que ele está fazendo aqui esse comportamento meio doido, né? E aí, para a gente consertar isso, a gente vai só inverter aqui, ó. A gente vai pedir para ele primeiro rotacionar e depois que ele vai andar, ó. Vocês já estão vendo aí que ele já fez agora uma coisa meio doida para cima, né? Só que a gente precisa
trocar esse outro lado aqui também. Pronto, agora sim, tá vendo aí, ó? Ele vai primeiro fazer a rotação e depois ele vai andar. Eu vou voltar no carro aqui, onde a gente estava aplicando aqui a textura que é do objeto aqui, né? A gente vai deixar. E aí vamos colocar uma cor inicial para ele aqui. Background. Qual a cor que a gente deu inicial aqui? Vermelho. Então eu vou deixar nessa. Não, vamos colocar outra cor aqui. Vamos colocar ele aqui. Esse purple aqui. E aí aqui, pessoal, para a gente abordar um outro conceito interessante, eu vou criar mais uma animação aqui, que é a mudança de cor. No caso, a gente vai definir a animação, aí coloca o nome aqui, Frames, bota o nome da animação, que é mudar a cor. E aí a gente vai fazer o seguinte, quando no quadro inicial, que é de 0 pixels, a gente vai colocar aqui a cor desse objeto para ele começar, digamos, vermelho. Bacana. E aí no fim da animação eu vou pedir para ele ficar aqui com a cor, digamos, azul. Então só copiar essa propriedade aqui, mudar aqui para azul e coloca aqui 100%. Então aqui ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai, e aí é porque eu já apliquei aqui a animação. Mas no caso aqui, o que está acontecendo? A gente colocou a primeira animação, que é dirigir, então ele vai sair desse lado para esse, né? E a gente vai pedir para ao mesmo tempo, aliás, para ele começar, para ele encadear duas animações, ou seja, ele vai executar essa aqui e a mudar a cor ao mesmo tempo, né? E aí a gente passou a duração da primeira, que é de dirigir, para 5 segundos, e a duração da segunda também de 5 segundos. Se a gente atualizar a página aqui, ele vai fazer essa animação. Aí só que a gente está vendo aqui, pessoal, um pequeno problema, né? No caso aqui, esse objeto ele está no pixel 0. Quando a animação começa aqui na translação, a gente colocou para ele sair do pixel 100 até o pixel 500, né? No caso, o pixel 100 é mais ou menos aqui e o pixel 500 aqui. Então, quando ele começa a animação, ele está pulando para essa posição e se locomovendo até a parte final. Então, a gente vai aprender como resolver isso no próximo vídeo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários e vejo vocês no próximo vídeo.